que é a diferença entre intuição e paranoia? Como que você sabe quando você tá completamente, assim, é a sua cabeça te pregando uma peça e quando é a sua intuição falando, olha isso. Entende que é a sua intuição, você pode confiar, é a sua intuição. Como que você sabe a diferença entre uma coisa e outra? Primeiro de tudo, é importante dizer, olha, todo mundo tem essa dificuldade. Não é uma coisa, assim, única sua, tá? Não é só você que tá com essa dificuldade, todo mundo tem isso. E, assim, honestamente, não importa muito a experiência, tá? É sempre difícil distinguir uma coisa da outra. Algumas vezes a gente pode até usar as cartas para é legal a gente até perguntar pro baralho, às vezes, quando a gente tem muita dúvida, né? Então, por exemplo, caiu ali um 8 de espadas, é com certeza paranoia. Caiu a sacerdotisa, com certeza que é intuição. Depende da posição, é claro, da carta, enfim, né? Mas, assim, de uma forma muito geral, né? Mas é importante vocês perceberem que a sua intuição, ela é uma certeza, tá? Então, a sua intuição, ela vem daquele lugar de certeza. Ela fala normalmente uma vez. Então, ela vai falar, é isso. E deu. Ela não vai ficar te incomodando. O que te incomoda e o que te deixa meio doido é uma paranoia, é uma incerteza, é aquilo que fica incomodando. Então, assim, uma forma fácil de diferenciar é o que tá te incomodando. Qual que é a incerteza que tá te deixando, né? E percebe que, às vezes a gente tem, por exemplo, eu tô fazendo uma leitura. O que às vezes incomoda é que você tem certeza que é uma coisa, mas você tá com medo de assumir aquilo que você sabe. Isso é uma coisa. Isso é uma insegurança, tá? Isso não é uma paranoia, percebe? Ai, eu tenho certeza que é isso que eu tenho que falar pro meu consulente. Ai, mas e se eu estiver errada? Isso é uma coisa, tá? Isso é um medo, isso é uma insegurança, porque às vezes a gente não tem experiência suficiente, tá? Mas você sabe o que é. Você sabe o que você tem que falar. Isso é a sua intuição falando, tá? Então, a sua intuição sabe muito bem o que falar. A sua paranoia é o seu medo de estar errado. Entende? A sua paranoia é aquilo que tá incomodando, que tá falando, ai, mas e se eu estiver errada? Ai, mas e se a pessoa não gostar da leitura? Ai, mas e se depois eu receber um feedback negativo? Ai, mas e se... Isso é a paranoia. Mas você sabe o que você tem que falar. Você sabe muito bem qual que é a resposta daquilo. Você tem certeza. Consegue perceber a diferença entre intuição e paranoia? E muita gente, às vezes, fala, ai, porque o meu guia me soprou a resposta. Muitas vezes não. Muitas vezes é a sua intuição. É que alguns de vocês não são clareaudientes, tá? E aí vocês não conseguem dizer a diferença entre um guia soprando, um guia falando no teu ouvido e o que é a sua intuição. Vocês precisam, e é importante isso, porque vocês precisam aprender o que é intuição. Entende? Vocês precisam colocar o valor de vocês, o valor da sua intuição no lugar que essa intuição merece. Porque quanto mais segurança e mais valor vocês derem para essa intuição, menos paranoia vocês vão ter a respeito disso, menos dúvidas vocês vão ter a respeito disso. Não é que vocês não devam confiar no guia de vocês, é diferente, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando, vocês precisam confiar mais em vocês. Entende? E normalmente um guia numa consulta, se não é um guia que lê cartas, se não é um guia que... Gente, eu por exemplo, eu trabalho com um general. Ele não lê cartas. Ele sabe das coisas. Ele consegue ver coisas de futuro. E normalmente eu sei, quando ele me sopra uma resposta, é ele fazendo um comentário sarcástico. É, por exemplo, isso não vai dar certo. Ou, entende? É isso que ele fala. Não é ele me soprando a resposta. É um comentário assim, esse aí não vale a pena. Esse não é bom. Entende? São os comentários desse tipo. Não é a resposta. Comentário sarcástico. É diferente quando, por exemplo, são as minhas bisas que leem. Né? Minhas bisas leem carta e aí quando, por acaso, eu estou fazendo alguma burrada, né? Vem alguma coisa que tá esquisita, elas realmente sopram a resposta.
tá? Daí, nesse caso, porque elas leem cartas, elas sopram a resposta. Isso não é minha intuição, isso é elas me soprando a resposta, tá? Tem uma diferença muito grande, né? Agora, por exemplo, quando a minha intuição é um negócio que, assim, eu sei o que é. Eu sei qual que é a resposta. Mas, às vezes, me dá um medinho de errar. Porque todo mundo tem um medinho de errar. Às vezes é alguma coisa que incomoda. Às vezes é alguma coisa que pode incomodar o consulente. Ou é alguma coisa que o consulente mentiu. Ou é alguma coisa que... Entende? E aí a gente fica um pouco incomodado também. Outra coisa que é interessante a gente perceber nessa coisa de intuição e paranoia é o lugar do corpo onde a gente sente, né? Neurodivergente normalmente sente muito isso. Né, autista do jeito que eu sou, eu sinto muito nervoso no peito, tá? Então, assim, meu nervoso, a minha angústia, a minha paranoia vem do peito e eu sinto muito aqui, assim, uma paranoia que me trava daqui, né? Não é aqui, é aqui, me trava aqui, tá? E aqui atrás eu sei as respostas, tá? Assim, é um lugar onde eu sinto, mas talvez vocês sintam em lugares diferentes. Mas é onde eu sinto. Às vezes a gente sente em lugares, se vocês conseguirem marcar um lugarzinho, vocês conseguem perceber também o que é exatamente. Putz, mas tá me dando um negócio no peito. Não, isso não é intuição. Isso é paranoia, né? Tá me dando um negócio, às vezes dá nas costas, né? Aquela coisa que você começa a travar assim. Isso é paranoia. Isso, né? Abre o peito, relaxa, não é intuição, certo? É diferente. Não esqueçam também que, além da intuição, existem outros dons. Tem, por exemplo, uma coisa que a gente chama de clear knowing. Não sei se já aconteceu com vocês também, de estar embaralhando as cartas e simplesmente saber que carta que vai sair. Eu tenho muito isso, né? O simples saber. A gente simplesmente sabe das coisas. É um pouco diferente da intuição, né? Assim, eu simplesmente, às vezes, sei qual carta que vai sair, né? É uma coisa que vem com o tempo. Claircognizance, eu não sei como traduz. Simplesmente conhecer as coisas, saber coisas. Tem coisas que simplesmente você sabe, não é intuição. É simplesmente saber algumas coisas. Então, tem alguns outros dons além da intuição. Também vale a pena procurar um pouquinho a respeito disso. Acho que é isso. Espero que esse vídeo ajude vocês a descobrirem ou pelo menos tentarem começar a perceber a diferença entre uma coisa e outra. Não é fácil, provavelmente vocês vão ter sempre uma dificuldade, mas acho que é isso.